Os pais geralmente choram quando veem seus filhos crescerem, e os pais da realeza se sentem da mesma forma. Kate Middleton e o príncipe William ficam emocionados, especialmente quando observam a transformação da princesa Charlotte de uma criança tímida em uma jovem realeza confiante. O duque e a duquesa de Cambridge guardam com carinho muitos momentos emocionantes do crescimento de sua filha. Eles viram de tudo, desde o primeiro aceno confiante de Charlotte para a multidão, até sua crescente consciência dos deveres reais. Mas há um evento em particular que foi o mais marcante. Fique por perto porque, ao final deste vídeo, você não só entenderá o porquê. Vamos nos aprofundar. O vínculo especial entre pai e filha. Alguns pais têm a sorte de ter relacionamentos com seus filhos que simplesmente transmitem uma vibração muito especial. É exatamente essa a sensação que se tem quando as pessoas veem o príncipe William e sua filha, a princesa Charlotte, juntos. Não se trata apenas de ser da realeza ou de ter títulos sofisticados. Trata-se de uma conexão calorosa e genuína que eles compartilham. É o tipo de conexão que você não precisa olhar muito para perceber. É o tipo de química que faz as pessoas sorrirem porque parece muito real. E sejamos honestos, em um mundo em que as tradições reais podem parecer muito rígidas e formais, ver esse lado natural e afetuoso deles é um pouco revigorante. Mas aqui está a coisa mais fofa sobre o relacionamento deles. William tem um apelido especial para Charlotte. Ele a chama de mignonette. É uma palavra francesa que significa pequena, doce e delicada. Ou basicamente, fofa. Kate Middleton e o príncipe William enfrentaram inúmeros desafios públicos, mas nada os preparou para o choque emocional de ver a transformação inesperada da princesa Charlotte. As lágrimas escorreram e o mundo ficou se perguntando: o que poderia ter acontecido para causar tal reação? Fique conosco, pois, ao final, você entenderá por que essa transformação os tocou tão profundamente. As pessoas ficaram sabendo disso pela primeira vez durante uma visita ao Chelsea Flower Show e, honestamente, isso pareceu se encaixar perfeitamente na personalidade dela. Dá para perceber que ele realmente a vê como ela é, sua única garotinha, e é simplesmente emocionante pensar nisso. E não é apenas o apelido que mostra o quanto eles são próximos. Um dos motivos pelos quais o vínculo entre elas é tão forte é que elas compartilham muitos interesses. Por exemplo, Charlotte adora dançar e William não poderia estar mais feliz com isso. É como se um pedacinho da princesa Diana vivesse em Charlotte, pois, como sabemos, Diana também adorava dançar. William fica muito feliz ao ver sua filha abraçar a mesma paixão que sua mãe tinha, e quem pode culpá-lo? Não é a melhor sensação quando você e alguém que você ama gostam das mesmas coisas. É como se isso acrescentasse uma camada extra de conexão que as palavras não conseguem descrever. Alguns de seus melhores momentos juntos estão ligados a esses interesses compartilhados. Lembra-se daquela vez em que eles foram a um show da Taylor Swift no estádio de Wembley e dançaram como se ninguém estivesse vendo? Isso diz muita coisa, não diz? Eles também adoram ir a shows na Royal Opera House e assistir a grandes eventos esportivos, como naquela vez em que fizeram um passeio de helicóptero para os Jogos da Commonwealth de 2022. Isso é que é uma aventura legal entre pai e filha. E não se trata apenas de grandes gestos. Mesmo nos momentos cotidianos, é possível ver o quanto eles se divertem juntos. Agora vamos ser realistas. Ser da realeza tem seu quinhão de desafios. Nem tudo é brilho e glamour. Há muita pressão, muitas regras a serem seguidas e, às vezes, muitas mudanças. Mas, apesar de tudo isso, o relacionamento de William e Charlotte parece ficar cada vez mais forte. O mundo tem notado o quanto William a protege. É como se esse instinto natural entrasse em ação. Lembra-se daquela vez durante um evento público em que ele ajudou a arrumar o cabelo de Charlotte? Foi uma coisa tão pequena, mas que falou muito sobre seu papel como pai. A especialista da realeza, Jenny Bond, chegou a apontar que, embora William claramente ame profundamente todos os seus filhos, pode haver um pequeno ponto fraco extra para a pequena e esportiva Charlotte. E não vamos nos esquecer dos grandes eventos formais da realeza, nos quais eles ainda conseguiram demonstrar seu afeto um pelo outro. Um momento que realmente se destacou foi durante o primeiro Trooping the Colour do Rei Carlos. Charlotte, sem pensar duas vezes, puxou as mãos do pai para um abraço mais apertado. Mesmo com todas as câmeras e toda a pompa, era como se eles estivessem em sua própria bolha. E momentos como esse fazem com que o vínculo entre eles seja tão genuíno e compreensível.
A perspectiva de Kate sobre o crescimento de Charlotte. Kate Middleton realmente parece ter essa coisa de equilibrar a vida real e a maternidade como uma forma de arte. É como se, de alguma forma, ela tivesse encontrado o ponto ideal entre as pressões da realeza e o fato de ser apenas uma mãe que quer que seus filhos cresçam com os pés no chão. E vamos ser honestos, isso não é pouca coisa. Quero dizer, como criar uma criança que é tecnicamente uma princesa e ainda assim garantir que ela tenha uma infância normal? Mas de alguma forma, Kate consegue fazer isso e parecer tão natural. Quem mais consegue alternar sem esforço entre usar uma tiara em um banquete de estado em 1 minuto e aparecer de jeans para ir à escola no minuto seguinte? Você pode realmente ver o impacto que ela está tendo na educação de Charlotte também. O vínculo entre elas é tão genuíno e real. Lembra quando elas estavam juntas em Wimbledon? Charlotte parecia um pouco insegura, e lá estava Kate, gentilmente penteando seu cabelo para o lado, sussurrando algumas palavras encorajadoras, sendo apenas aquela presença firme e amorosa. E não são apenas esses eventos de alto nível. Há todos esses pequenos trechos da vida deles juntos. Aqueles que nos lembram que eles são uma família em primeiro lugar e a realeza em segundo. Kate faz questão de dar a seus filhos um senso de normalidade, o que, convenhamos, não deve ser fácil quando metade do mundo está observando cada movimento seu. Mas ela faz isso de qualquer maneira. E o fato é que ela tem sido clara sobre suas prioridades desde o início. A família vem em primeiro lugar. Isso não é apenas algo que ela diz, é algo que ela vive. 8 anos depois de assumir o cargo de princesa de Gales, ela ainda faz questão de estar presente nas corridas escolares, nas feiras de Natal e nas partidas esportivas. Esse é o tipo de mãe que ela é. Sem confusão, sem frescuras, apenas uma mãe prática e engajada que, por acaso, tem um emprego de alto nível. E vamos falar sobre como ela ensina a Charlotte toda a etiqueta real, porque não é como se ela assentasse para uma aula formal sobre como acenar adequadamente ou como fazer uma reverência em uma função pública. Não, em vez disso, ela incorpora a etiqueta à vida cotidiana, fazendo-a parecer o mais natural possível. Ela dá orientações simples e claras antes dos eventos, apenas o suficiente para que Charlotte saiba o que esperar, mas não tanto que se sinta sobrecarregada. E você sabe o que acontece? Funciona. A confiança de Charlotte em público é muito evidente. Por exemplo, durante o concerto da Canção de Natal da Abadia de Westminster, ela estava equilibrada, graciosa e, sinceramente, parecia pertencer àquele lugar. Dá para perceber que ela está sendo educada para entender seu papel, mas sem nenhuma formalidade rígida que pode fazer com que uma criança sinta que está carregando o peso do mundo nos ombros. E a educação de Kate também não se limita a ensinar o protocolo. Trata-se de crescimento emocional também. Ela gosta muito de abraços, expressões abertas de sentimentos e de garantir que seus filhos saibam que não há problema em ser humano. No final das contas, o que torna a abordagem de Kate tão especial é o fato de parecer real. Não se trata de um ato de relações públicas perfeitamente polido. É uma mãe fazendo o melhor que pode para dar a seus filhos o tipo de infância que os prepara para uma vida feliz e com os pés no chão. Kate Middleton e o príncipe William são conhecidos por sua graça e compostura, mas nem mesmo eles conseguiram conter as lágrimas quando viram o que aconteceu com a princesa Charlotte. Uma coisa é certa, essa história está repleta de emoções inesperadas e da realidade real. Fique conosco porque, no final, você entenderá por que esse momento deixou todos atordoados. Marcos emocionais que tocaram seus corações. A jornada da princesa Charlotte, de uma adorável criança a uma jovem realeza, é uma daquelas histórias que nos faz pensar: nossa, ela cresceu tão rápido. Sinceramente, quando nos lembramos de seus primeiros marcos, é como ver o álbum de recortes mais público do mundo se desenrolar. E vamos ser sinceros, quem não gosta de ver uma pequena realeza lidar com todos esses grandes momentos com graça e charme? Desde seus primeiros dias de escola até o aprendizado de todos os intrincados protocolos da realeza, a história de Charlotte é repleta de momentos emocionantes, às vezes até de tirar lágrimas, que fazem seus pais e o público sorrirem de admiração. Lembra-se de sua primeira grande mudança do Wilcox Nursery para o Thomas Battersea? Esse foi um grande passo para ela. Você consegue imaginar ser tão jovem e ter sua transição escolar discutida pelo mundo inteiro? A maioria de nós mal conseguiu passar pelo primeiro dia de aula, sem querer correr de volta para os pais. Mas Charlotte lidou com isso como uma pequena profissional.
Ela estava pronta para se juntar ao seu irmão mais velho, George, na escola grande. E só a ideia de ver esses dois indo juntos deve ter feito o coração de William e Kate disparar. Foi um momento de orgulho, com certeza. E um momento que fez o mundo pensar: ah, eles crescem tão rápido. Essas primeiras aparições públicas foram tudo. Já era possível ver aquela pequena faísca de confiança nela, que agora se tornou sua marca registrada. E não vamos nos esquecer daquelas fotos adoráveis que William e Kate compartilharam quando ela estava saindo do berçário em 2018. Sinceramente, se você não se derreteu um pouco ao olhar para elas, será que você é humano? A maneira como ela se manteve calma e equilibrada, mesmo quando todos os olhares estavam voltados para ela, foi muito cativante. É claro que seus pais estavam sempre presentes, dando a ela aquela orientação gentil e tranquilidade. Não é adorável como eles sempre pareciam saber quando ela precisava de um empurrãozinho ou de um sorriso reconfortante? Falando em aprender as regras ou, no caso dela, os protocolos reais, Charlotte foi absolutamente perfeita. Você pode imaginar ser uma criança e ter que se lembrar de todos aqueles cumprimentos formais, acenos e apertos de mão? É muita coisa. Mas Charlotte levou tudo na boa, como quando fez uma reverência perfeita durante o funeral da rainha Elizabeth II. Esse foi um momento marcante. Imagine ser tão jovem e entender a gravidade de um evento tão solene. E depois, houve a mão reconfortante de Kate em suas costas. Aquele momento disse tudo, não disse? Era como se, mesmo quando as coisas ficassem pesadas, sua mãe estivesse ali para apoiá-la. Mas a questão é a seguinte: não se trata apenas de seguir protocolos ou de aparecer. Trata-se de como Charlotte aprendeu a lidar com a atenção. E nossa, ela aprendeu rápido. Em 2019, houve um momento em que ela mostrou a língua de forma atrevida para a multidão durante aquela regata de vela. Os especialistas em linguagem corporal sempre destacam o quanto ela é confiante e independente. E você pode ver isso na maneira como ela costuma andar em eventos públicos sem segurar as mãos dos pais. Avancemos para suas aparições mais recentes, como aquela em que estivemos juntos na cerimônia de Natal. Ela estava tão equilibrada, tão consciente de tudo o que precisava fazer. Sinceramente, foi impressionante. A transformação de uma criança curiosa que estava aprendendo o básico para essa jovem, que simplesmente entende tudo, é incrível. E você pode apostar que William e Kate estão muito orgulhosos dela. Eles estão radiantes de orgulho. E você pode sentir isso totalmente. Especialmente quando ela lida com situações complicadas, com um nível de maturidade que parece muito além de sua idade. O impacto de Charlotte na dinâmica familiar. A princesa Charlotte pode ser a cola que mantém a família Wales unida nos momentos cotidianos. Você sabe, aquelas crianças que parecem ter uma mistura de charme, liderança e um pouco de atrevimento sem esforço? Essa é a Charlotte. E acredite ou não, sua influência na família é muito mais significativa do que a maioria das pessoas imagina. Ela não é apenas a criança bonita das fotos ou a garotinha que acena educadamente nos eventos da realeza. Ela tem sua própria maneira de moldar a forma como sua família interage e se mantém conectada. Vamos falar sobre seu relacionamento com os irmãos por um segundo. Ela é uma espécie de mini-mãe, mas da maneira mais cativante possível. Eles a chamam de Louis Whisperer por algum motivo. É como se ela tivesse essa habilidade mágica de manter o pequeno príncipe Louis sob controle. Já imaginou tentar fazer com que uma criança de 4 anos se comporte em eventos oficiais com câmeras piscando por toda parte? Mas de alguma forma, Charlotte consegue fazer isso com apenas uma dica gentil aqui e um empurrãozinho ali. Ela estende a mão e segura a mão dele, ou sussurra um lembrete rápido quando o vê brincando demais. E não é que ela seja mandona, é mais como se ela realmente se importasse com ele. Não é a coisa mais fofa? E Louis, nossa, ele simplesmente a adora. Ele a observa atentamente e adora copiar tudo o que ela faz. É como se ela fosse seu modelo em forma de criança. Se Charlotte está parada e acenando corretamente, você pode apostar que Louis está a 2 segundos de fazer o mesmo. É como se fosse um joguinho que eles jogam, mas que, de alguma forma, funciona para manter tudo funcionando sem problemas. Isso faz com que você se pergunte: como uma criança tão jovem já tem esse talento para orientar seu irmão mais novo? E não é apenas em Louis que ela está de olho. Ela também está de olho em seu irmão mais velho, George. Em eventos públicos, é comum vê-la olhando de relance para se certificar de que está tudo bem. É quase como se ela tivesse um radar para a dinâmica familiar. Ela sabe quando deve intervir
e quando deve deixar as coisas acontecerem. Ela é como se fosse a coordenadora tácita dos irmãos, certificando-se de que ninguém se afaste muito do plano. É incrível pensar como alguém tão jovem pode assumir naturalmente esse papel, não é? Mas seu papel não se limita apenas a controlar seus irmãos. Charlotte também tem uma grande presença durante os eventos familiares, e sua maturidade está começando a brilhar cada vez mais. O que é fascinante é como a personalidade de Charlotte está influenciando até mesmo o estilo de criação de William e Kate. É como se eles tivessem se adaptado à sua independência natural e à sua natureza carinhosa. Eles não estão apenas criando seus filhos para seguir regras, mas também para expressar suas emoções e ter conversas abertas. Isso é muito moderno para uma família real, certo? Isso mostra que William e Kate realmente entendem que cada um de seus filhos tem uma personalidade única e merece ser apoiado à sua própria maneira. No entanto, a força e a liderança de Charlotte não fizeram com que seus pais se esquecessem de que ela ainda é uma criança. Eles se certificam de que ela possa desfrutar de seus próprios interesses, seja em aulas de balé ou em aventuras ao ar livre. Eles planejam atividades familiares que permitem que a personalidade dela brilhe e, ao mesmo tempo, garantem que seus irmãos recebam a atenção de que precisam. É um ato de equilíbrio, mas que parece funcionar muito bem para eles. Isso não soa como o tipo de paternidade que todos nós esperamos. E também há essa coisa sutil acontecendo com o futuro de Charlotte. Embora ela seja uma princesa agora, as coisas podem mudar quando George se tornar o herdeiro. Os títulos podem mudar, os papéis podem mudar, mas William e Kate estão se certificando de que Charlotte saiba que é valorizada. Não importa o que aconteça. Eles a estão preparando para um papel significativo na vida, que corresponda aos seus dons naturais de liderança e cuidado. É como se eles a estivessem preparando para prosperar, não importa o que o futuro lhe reserve. Quando pensamos em membros da realeza, imaginamos figuras calmas e controladas que raramente demonstram emoções. Mas desta vez, nem mesmo Kate Middleton e o príncipe William conseguiram esconder as lágrimas. Por quê? Essa história é mais do que sobre a vida da realeza. É sobre o tipo de mudança que toca o coração. Você vai querer assistir a ela até o fim. Papel e expectativas futuras. Os primeiros anos de vida da princesa Charlotte estão se tornando bem diferentes do que se poderia esperar de uma jovem realeza. E, sinceramente, isso não é uma lufada de ar fresco. Parece que os pais dela, o príncipe William e Kate, estão encontrando esse equilíbrio realmente delicado, como se estivessem fazendo malabarismos com dois mundos completamente diferentes ao mesmo tempo. Eles precisam prepará-la para toda a vida real, mas, ao mesmo tempo, querem que ela tenha a liberdade de explorar uma vida além dos muros do palácio. É como preparar alguém para viver em dois planetas diferentes. Sério, como é possível fazer isso? Bem, eles estão definitivamente tentando. Do lado de fora, parece que eles estão criando um plano de jogo que está enraizado na tradição real e aberto às possibilidades modernas. Você sabe, como aquela mistura perfeita de antigo e novo, mais ou menos como combinar um vestido vintage clássico com um par de tênis da moda. E isso faz sentido, certo? Charlotte é a terceira na linha de sucessão ao trono. Isso é muito importante. Mas e se ela não acabar governando? E se ela quiser seguir um caminho completamente diferente? O plano que William e Kate estão traçando é um plano que mantém as opções dela bem abertas. A questão é a seguinte: prepará-la para os deveres reais não se trata apenas de ensiná-la a acenar para multidões ou sorrir para fotos. Não, vai muito além disso. Eles estão lhe dando alguns treinamentos seriamente especializados com os quais a maioria de nós só poderia sonhar. Ela está aprendendo coisas como direção tática e pode até receber treinamento do Serviço Aéreo Especial, o SAS. E tem mais. Ela também está recebendo uma base sólida em assuntos como relações internacionais e história constitucional. Parece intenso, certo? Mas faz sentido. Afinal de contas, seu futuro pode envolver encontros com líderes mundiais, compreensão da diplomacia e navegação no tipo de complexidade que faria a cabeça da maioria das pessoas girar. É como se eles estivessem lhe dando um cinto de ferramentas com tudo o que ela poderia precisar, só para garantir. E sabe o que é realmente interessante? William e Kate estão deixando bem claro que não. Querem que Charlotte se sinta presa ao seu título real. Eles realmente esperam que ela cresça com a expectativa de ter uma carreira, não apenas de ser uma realeza em tempo integral. Essa é uma grande mudança em relação à maneira como as coisas eram antes. Lembra-se de como era para as gerações anteriores?
Os membros da realeza estavam praticamente presos a seus papéis, mas não Charlotte. William e Kate estão preparando o terreno para que ela trace seu próprio caminho. Portanto, quer Charlotte cresça e assuma os deveres da realeza em tempo integral, ou faça algo em que ninguém ainda pensou, uma coisa é certa: ela está tendo todas as chances de prosperar. E não é isso que toda criança merece, seja ela da realeza ou não. Com isso, chegamos ao final deste vídeo. Curta, comente e inscreva-se para receber mais conteúdo. Real ou não? Com isso, chegamos ao final deste vídeo. Curta, comente e inscreva-se para receber mais conteúdo. Para desfrutar de mais histórias emocionantes, clique agora no vídeo a seguir que aparece na sua tela.